Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Computação Desplugada. Essa é a atividade 5, chamada 20 palpites. É uma atividade sobre teoria da informação. Bem, para a gente entender o que seria essa teoria da informação, eu organizei algumas perguntas aqui que nos ajudam a refletir o que seria essa teoria da informação. Existe mais informação em 1000 páginas de uma lista telefônica ou em uma resma de 1000 folhas de papel em branco? Ou existe mais informação no livro O Senhor dos Anéis, de Tolkien? Se podemos mensurar a quantidade de informação, né, podemos estimar quanto espaço é necessário para armazenar essa informação. E aí, quando a gente pensa em espaço necessário, é quantos bits eu preciso para poder armazenar todas essas informações. Como mensurar o conteúdo da informação, né? Bem, vamos ler aqui, né? Vocês estão vendo aí. Quando você lê isso, vai entender tudo, beleza? Ou você não consegue ler tudo? Notem que, apesar de eu ter reprimido, omitido algumas vogais aqui, você consegue ler provavelmente porque não há muitas informações nas vogais. A ausência delas aqui não comprometeu a quantidade de informação que você absorveu da mensagem, né? Então, como medir a quantidade de informação? Ou seja, como eu vou saber que as vogais aqui suprimidas, elas têm menos informações do que, por exemplo, essas outras vogais aqui, o isso, né? O vai, entender. Então, como é que a gente consegue medir isso? Tá. Como podemos medir a quantidade de informação que haveria em um livro? O importante é o número de páginas ou de palavras. Um livro pode ter mais informações do que o outro? E se um livro for muito chato ou for particularmente interessante? Será que 400 páginas de um livro com frases do tipo blá, blá, blá tem mais ou menos informação do que, por exemplo, a lista telefônica? Em computação, a informação é medida pela surpresa que ela provoca. Então vamos pensar aqui no qual frase aqui provoca mais surpresa para vocês. Hoje caminhei para a escola. Segunda frase. Hoje peguei uma carona para a escola em um helicóptero. Seguramente essa segunda mensagem aqui, não só porque ela tem mais palavras, ela tem muito mais informação do que essa daqui, porque ela causou uma surpresa praticamente inimaginável aqui a gente enxergar uma pessoa indo de carona em um helicóptero para a escola, né? Ok. Se a surpresa indica a quantidade de informação em uma mensagem, como a gente vai medir essa surpresa, né? Aí um caminho seria identificar o quão difícil é adivinhar uma informação. Quão difícil é adivinhar a próxima informação que virá, né? Então, adivinha como eu vim para a universidade hoje? Você pode se perguntar respondendo essa pergunta. Bem, se eu responder de carro, táxi, ônibus ou caminhando, a probabilidade é igual para cada uma dessas respostas? Se eu colocasse aqui helicóptero, como a gente pensou ainda há pouco, a probabilidade seria igual ou próxima, se não igual, pelo menos próxima? Então, a chance de você ter vindo de ônibus, será que é maior do que ter vindo de táxi ou de carro próprio, né? Ou caminhando, né? Adivinhe quem será o campeão da Copa do Mundo? Bem, o Brasil seria o país que tem maior quantidade de títulos, né? Será que ele tem a maior chance, portanto, em cada torneio que ele participa, ele tem mais chance de ser o campeão? Ou seria a Espanha ou a Alemanha, depois daquela trágica derrota que o Brasil sofreu para a Alemanha? Será que a gente começa a enxergar a Alemanha como principal candidato? E a Argentina? Então, notem que existem várias respostas possíveis, mas a chance de nós escolhermos algumas em detrimento de outras seguramente é diferente nesses exemplos aqui, né? E, portanto, isso pode mudar a quantidade de informação que tem nessa pergunta, né? Se a chance de tu responder rapidamente, não, é o Brasil que vai ser campeão da Copa do Mundo, então significa que essa pergunta ela não esconde tanta a resposta ela não esconde tanta informação, né? Então, identificar o quão difícil é adivinhar essa informação tem a ver com medir, né? Essa surpresa, né?
Tá. Questionando o colega perguntas cujas respostas são sim ou não, quantas perguntas precisam ser realizadas para adivinhar o que o colega está pensando? Então aqui eu estou dando um exemplo. Você chega com um colega seu e pergunta, pense em um número entre 1 e 100. Né? Você vai falar com o seu colega, pense em um número entre 1 e 100. Quantas perguntas eu preciso fazer com resposta sim ou não para eu concluir? Quantas perguntas no máximo, né? Eu preciso fazer com resposta sim ou não para eu concluir qual é o número que esse colega pensou. E se essa pergunta for um número entre 1 e 1000 ou entre 1 e 1 milhão, aumenta o número de perguntas que eu tenho que fazer para esse colega para que ele consiga me responder se eu acertei ou não o número que ele está pensando, né? Então, quanto mais perguntas forem realizadas, maior o valor da informação. Se eu preciso fazer muitas perguntas para concluir o que ele está pensando, então eu tenho a quantidade de informação que existe ali é muito maior, né? Para aquela mensagem, para aquele conteúdo, né, que eu estou medindo a quantidade de informação. Então, qualquer número inteiro. Então, vamos pensar em qualquer número inteiro. Então, é o infinito, né? Uma sequência de 6 números que sigam um padrão, né? Será que é fácil? A quantidade de perguntas que eu vou precisar fazer muda se a pergunta for essa? Desculpa, adivinhe na ordem do primeiro ao último, né? Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Qual será o próximo número que vem aqui? Sabendo que a sequência é 2, 4, 6, 8, 10. Né? Qual será o próximo número que vem após o 10? Perguntar para o... Quantas perguntas eu preciso fazer para o seu colega para adivinhar, para que ele confirme qual é o próximo número que vem após o 10 aqui, né? Então, esse seria o truque para poder medir a quantidade de informação, né? Quão surpreendente é, só para voltar aqui e identificar o quão difícil é adivinhar a informação, tá? Então, um aluno define secretamente uma frase de 4 a 6 palavras. Vamos imaginar isso. Então, o restante do grupo tenta adivinhar as letras da frase. Não sei, vocês já brincaram de forca, então deve imaginar assim, se eu sei que a mensagem que está lá é filmes, então a quantidade de informação que eu tenho para poder falar sobre filmes é uma. Se eu sei que a palavra que está lá são frutas, então a quantidade de informação é outra. São países, é outra. Então a quantidade de informação está relacionada à surpresa, de quão difícil é a gente adivinhar. Mas beleza. Vamos pensar que a gente vai precisar adivinhar letra a letra. Qual é a chance de ter a letra A nessas palavras, nessas frases, né? Nessa frase que foi montada. Né? Qual a chance de ter uma vogal como A ou qual a chance de ter uma vogal como U? É igual a chance de ter uma vogal U e a vogal A? A chance de ter a letra B e ter a letra X é igual, né? Então, algumas perguntas aqui que a gente podia fazer para poder adivinhar a frase ou as palavras que estão lá contidas nessa frase oculta, né? Secreta, que a gente vai tentar adivinhar. É um T, ou seja, com sim ou não, tem T, ou tem T, né? Trata-se de uma vogal, tem uma vogal, precede o M do alfabeto. Então, essas perguntas aqui vão ter uma resposta sim ou não. Quantas perguntas eu preciso fazer para adivinhar as 6 palavras ou as 4 palavras que a gente montou a frase lá? Espaço conta como letras e devem ser adivinhadas, certo? Qual é a estratégia mais eficiente? Então pense nesse exercício aqui. Imagina como seria essa brincadeira entre vocês. Como seria fazer essa brincadeira com crianças? Qual é o nível, qual é a idade, né, prevista para esse tipo de brincadeira? Notem que provavelmente não pode ser uma criança tão novinha, né? Tem que ser uma criança um pouquinho mais velha, sei lá, de repente 9, 10 anos, que ela já tem essa noção melhor do alfabeto, da questão da pergunta, de fazer perguntas elaborar perguntas que a resposta é só sim ou não, né? Então eu já tenho uma noção de como fazer isso. Então tentei exercitar como seria fazer essa atividade com as crianças, tá bom? Aí entra o que a gente falou sobre árvore de decisão. O que a gente falou não, aí entra o conceito de árvore de decisão que é o que eu quero falar para vocês. O que a gente falou, que eu quis dizer, foi sobre medida de surpresa, perdão.
Se a surpresa indica a quantidade de informação em uma mensagem, como medir a surpresa? Né? Identificar o quão difícil é adivinhar a informação. Aí a pergunta é, para a gente medir a quantidade de informação, que é a surpresa, ou seja, há pouca informação naquele conteúdo se o número de perguntas que eu preciso fazer é pequeno. Se o número de perguntas for grande, é porque há muita informação naquele conteúdo. Então vamos lá. Há mais informação em achar um número entre 1 e 1 milhão ou entre 1 e 100? Uma forma de eu responder isso daí é quantas perguntas eu preciso fazer para adivinhar esse número quando as opções são entre 1 e 100 e entre 1 e 1 milhão. Seguramente, o número de perguntas que eu vou precisar fazer para adivinhar esse número que você pensou entre 1 e 1 milhão, a quantidade de perguntas é muito maior. Por que eu estou reforçando essa pergunta aqui? Quantas perguntas precisa realizar para adivinhar o que o colega está pensando? Porque quando a gente fala em árvore de decisão, eu também estou perguntando quantas perguntas eu preciso fazer para adivinhar que o número está entre 0 e 7. E aqui eu tenho um algoritmozinho para poder chegar a isso. Então, um truque é, eu divido a quantidade de informação de valores que existem entre 0 e 7, então são 8 valores, a metade seria 4. Então, a primeira pergunta, esse número que você está pensando é maior ou igual a 4? Se sim, aí a minha nova pergunta vai ser um número entre 4 e 7, né? Então, que número seria esse entre 4 e 7? Se estivesse no meio, aí seria 6. Esse número é maior ou igual a 6? Se a resposta é sim, então a última pergunta que eu preciso fazer é se é maior ou igual a 7. Ou seja, pode ser 6 ou 7, né? Então, aí eu só preciso saber se é maior ou igual a 7. Se for 7, eu já sei que o número é 7. Se não for 7, se a resposta for não a essa pergunta, eu já sei que o número é 6. Bem, se ele tivesse respondido não aqui, eu já poderia ser um número entre... Aí, no caso, é entre 4 e 6. Não é entre 6 e 7, né? Entre 4 e 6. Então, nesse caso, eu pergunto se é maior ou igual a 5. Seria o número que está no meio entre esses dois números, né? Se é um número maior ou igual a 5, então eu já sei que a resposta é 5. Se não, eu já sei que a resposta é 4. Quantas perguntas eu precisei fazer para adivinhar que o número era 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3? Número de perguntas. 1, 2, 3. São os 3 níveis da nossa árvore de decisão. Então eu preciso fazer até 3 perguntas para adivinhar um número entre 0 e 7. Uma outra forma de pensar nisso, em termos de bits, é quantos bits eu preciso utilizar para representar os números entre 0 e 7. Então, entre 0 e 7, eu preciso de 3 bits. Porque o 000 vai ser o 0 e o 111 vai ser o 7. Tá certo, gente? Então, como seria uma árvore de decisão para números entre 0 e 15? Bem, agora entre 0 e 15 eu preciso só mais um bit, ou seja, eu precisaria só de mais uma pergunta. Seguramente a árvore de decisão não ia começar com essa pergunta, porque a metade entre 0 e 15 já não é 4. Então o truque é você começar tentando adivinhar qual é o número que está no meio, aí ou ele está para um lado da árvore ou ele está para o outro lado da árvore, tá certo? E aí você vai conseguir fazer a quantidade mínima, e aí a questão é a quantidade mínima de perguntas para que você consiga adivinhar esse número. Essa técnica é chamada de árvore de decisão, porque dependendo da pergunta, a resposta é sim ou não, você vai para um lado da árvore ou para o outro lado da árvore, até que você consegue chegar à folha da árvore, que aqui são os ramos, né, da árvore. A folha da árvore que é o resultado da última pergunta necessária. Bem, a quantidade de informação contida numa mensagem depende do que você já sabe. Quanto você já sabe daquela mensagem, né? Exemplo, se eu perguntar para um paraense que não tem uma noção do futebol lá do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, não sei, Rio Grande do Sul ainda tem Grêmio e Internacional, mas do Rio Grande do Sul, qual vai ser o time campeão do campeonato catarinense? Se eu perguntar isso para um paraense, a chance dele acertar é menor do que se eu perguntar para um catarinense, ok? E o mesmo vale para o inverso. Se eu perguntar para o catarinense quem vai ser o próximo campeão paraense, a chance dele acertar é menor. Então, para ele, todas as informações, para eles, todos os times que fazem parte do campeonato têm igual condição tem igual condição, não, igual probabilidade de ser campeão paraense. Vamos trocar condição por probabilidade, tá?
Então, a quantidade de informação contida na mensagem depende do que você já sabe dessa mensagem, né? Da informação contida nessa mensagem. Então, às vezes, perguntamos algo que evita fazer diversas perguntas. Então, portanto, você faz só uma pergunta. Por exemplo, alguém de Santa Catarina poderia perguntar: será Remo ou Paysandu? Um paraense, né? No Campeonato Paraense. Não sei se ficou claro esse exemplo. Então, neste caso, o conteúdo da informação é baixo. Se eu preciso fazer poucas perguntas para poder extrair o que eu quero, a quantidade de informação que tem naquele conteúdo, naquela mensagem, é baixa. A entropia, que é um conceito de teoria da informação, é o conteúdo de informação de uma mensagem. Ou seja, dependendo da entropia, eu tenho como saber o quanto de informação existe na mensagem. Se é mais ou menos informação que existe na mensagem. Quando é que vai ter mais informação na mensagem? Se eu preciso fazer mais perguntas sobre aquela mensagem para poder concluir o que está escondido nessa mensagem. Se eu preciso fazer menos perguntas, então eu tenho menos informação naquela mensagem, tá? Então depende do número de resultados possíveis. A entropia depende do número de resultados possíveis. 2 no caso de uma moeda, então só tem 2 resultados, cara ou coroa. Né? E depende da probabilidade do resultado acontecer. Então, no caso de uma moeda viciada, já é diferente. A probabilidade, se não for, em tese seria 50% ou 50%, né? Cara ou coroa. Mas se for uma moeda viciada, que 80% das vezes cai cara, então a chance de eu adivinhar a informação, qual vai ser o resultado de eu jogar a moeda para cima? Se ela for viciada e eu já sei que é 80% para cara, então eu vou dizer é cara. Então a chance de eu conseguir extrair essa informação é muito maior. Tá certo? Então isso tem a ver com entropia, ou seja, o conteúdo de informação de uma mensagem. O quanto de informação essa mensagem tem. Ou seja, quanto maior a entropia, então mais informação tem essa mensagem, tá bom? Perdão, antes de avançar, ainda com relação à entropia, imagina que a pergunta aqui fosse quem vai ser o próximo campeão paraense? Ou quem vai ser o próximo campeão carioca, sei lá, pensando aqui no futebol. O próximo campeão paraense, eu tenho uma série de times que estão lá na lista de times que vão disputar o campeonato. A probabilidade deles ganharem, de cada um desses times ganhar, é igual, né? Então, aí estaria a questão da entropia, tá bom? Bem, a quantidade de informação de uma mensagem é definida na teoria da informação como sendo o menor número de bits necessários para conter todos os valores. Então, notem, eu preciso da menor quantidade de bits para conter todos os valores. Quando eu fiz a pergunta lá, quantas perguntas eu preciso fazer para adivinhar se o número está entre 0 e 7, a quantidade de informação que tem entre 0 e 7, eu só preciso de 3 bits. Poderia representar o número 7 com 4 bits, com 5 bits, com 6 bits? Poderia, mas não faz sentido eu ter esses bits a mais. Então, por isso que aqui a gente fala que a quantidade de informação é o menor número de bits para conter todos os valores, tá certo? Então, no caso entre 0 e 7, com 3 bits eu consigo fazer isso, né? Então, por exemplo, se quisermos transmitir ou armazenar números dos meses do ano, serão necessários no mínimo 4 bits. Por mais que 4 bits eu consiga representar até 16 valores, eu tenho que ter no mínimo 4, porque 3 bits eu só consigo representar 8 valores. Com 4 eu consigo representar 16. Não existe quantidade de bits aí que represente exatamente 12 valores, que é o caso do número de meses do ano, né? Então, vou precisar de 4 bits. Então, essa quantidade mínima de informação é o número mínimo, portanto, de perguntas que eu precisaria fazer para descobrir qual é o mês que você está pensando. Então, eu precisaria fazer, no mínimo, 4 perguntas para descobrir qual é o mês que você está pensando nesse exato momento. Que mês você quer pensar nesse exato momento? Eu precisaria de 4 perguntas para adivinhar, no máximo, né? 4 perguntas para adivinhar qual é esse mês, tá certo? Bem, se essa informação fosse uma moeda viciada, aí como eu falei ainda há pouco, se é moeda viciada, a chance de você entender a resposta para um lado é maior porque você já sabe que é viciada, né? Então você não precisa fazer tantas perguntas. Pode ser que com uma pergunta apenas você já mate. Se os meses, aqui no caso dos meses, fosse viciado, eu precisaria de 4 bits, né? 4 perguntas. Pode ser que com uma pergunta você já mate o mês. Exemplo, se eu já sei qual é o seu signo, para dar um exemplo, né? Se eu já conheço qual é o seu signo, e a pergunta fosse qual mês você faz aniversário, eu já sei qual é o seu signo, então a chance de eu fazer uma pergunta ou dar um palpite que acerte logo de cara é muito rápida, né? Então, uma única pergunta, eu poderia perguntar
Eu sei que o mês de Virgem, por exemplo, é agosto e setembro. Então eu poderia perguntar: você faz aniversário em agosto? Aí você vai responder sim ou não. Dependendo dessa resposta, eu já consigo adivinhar qual é o mês que você faz aniversário. Porque eu já sei que você é do signo de Virgem, por exemplo, né? Então, de novo, voltando àquela condição. O quanto você sabe do universo da mensagem, do conteúdo da mensagem, ajuda também no resultado, tá? O método de adivinhação também pode ser usado para construir uma interface de computador que prediz a próxima letra que o usuário digitará. Então, pessoal, você já deve ter visto isso ao digitar mensagem no WhatsApp ou, sei lá, em qualquer outro lugar, quando você vai preencher formulário. Ele já, o teclado instalado no seu celular, ele já sugere a palavra inteira que você vai utilizar, porque ele vai guardando as estatísticas de uso das palavras de vocês. Então, ele já sabe que, por exemplo, quando você digita sistemas de, ele já vai sugerir para você informações. Então, você clica na informação e não precisa digitar mais informação. Então, ele já adivinha, né? Consegue adivinhar qual é a próxima palavra e sugere, portanto, essa próxima palavra para você. Então, isso pode ser muito útil para pessoas com problemas físicos que têm dificuldade em escrever. Então, ele já pode sugerir uma próxima letra. Isso, aqueles teclados de celulares mais antigos, não sei se alguns de vocês chegaram a utilizar, eles já sugeriam letra por letra. Né? Tinha um algoritmo lá para sugerir a próxima letra. Aí, dependendo do alfabeto que você estivesse utilizando no seu celular, ele iria sugerir uma letra diferente para cada, à medida que você fosse digitando as palavras, né? As letras da palavra. Hoje, o negócio é tão mais bacana que ele já não sugere só a letra, ele sugere logo a próxima palavra, ou a palavra que você. Ele já está adivinhando a palavra que você está digitando, né? Então, o computador pode sugerir o que será digitado na sequência. O usuário indica se a opção é a desejada. Um bom sistema precisa, em média, de apenas 2 respostas do tipo sim ou não por letra ou por palavra. Aqui é o que está lá no material de vocês. Então, exemplos nos telefones celulares também, quando você vai digitando alguns números, já vai sugerindo o contato para você, né? É isso, pessoal, o que eu tinha para falar sobre esse conteúdo de teoria da informação. E é muito bacana vocês darem uma pesquisada sobre esse assunto. E mais difícil ainda seria como mostrar o conteúdo disso, fazendo brincadeiras, atividades, exercícios com as crianças, já que é um assunto que exige um pouco mais de maturidade, raciocínio, tá certo? Obrigado.